A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 26, meus irmãos, e estamos narrando a história de Davi, né? Ele ainda não sentou no trono, né? Ele ainda não tomou posse de ser rei de Israel. Ele só foi ungido. E agora o rei Saul procura matá-lo. A gente viu ontem aí que Jonatas ajudou ele a fugir, né? E agora ele vai ficar fugindo da face do rei Saul, né? Vamos lá? Capítulo 21, verso 9, onde nós paramos ontem, ele pede uma espada, alguma coisa, porque ele está sem nada. E agora ele tem que estar se armando, né? Verso 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. E veio a Aques, rei de Gate. Aques é o nome do rei. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravata nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela boca. O que aconteceu aqui? Davi, ele se escondeu na cidade de Gate, e Aques, o rei, as pessoas começaram a contar para ele: olha, tá vendo esse rei, esse Davi aí, ó? O pessoal falava muito dele, viu? Ele é muito perigoso. Você devia matá-lo. Você devia acabar com ele. E aí o que acontece? Quando Davi viu isso, Davi começou a fingir que não era com ele. E aí ele começou a babar. Ele começou a deixar correr baba pela sua boca, né? Entortou as suas mãos, para que todos que olhassem para ele falassem: poxa, o homem ficou louco, o homem ficou doente. Olha só. Verso 14. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este que fizesses doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Quer dizer, o próprio rei acreditou que ele estava doido. E ele fingiu que ele estava doido para poder escapar das mãos do rei Aques. Entendeu? Agora, meus irmãos, nós terminamos aqui no versículo 15, o capítulo 21, e vamos entrar no capítulo 22. Agora vai encontrar Davi com uma grande nação. Olha que interessante. Nós vimos aí que ele escapou de Aques. Como é que ele escapou do rei Aques? Fingindo-se de doido. Verso 1 do capítulo 22 de 1 Samuel. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. É como se isso aqui simbolizasse a igreja. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Agora, meus irmãos, os seus irmãos já não é mais contra ele. Agora toda a sua família está a favor dele, porque já viu que ele era realmente escolhido de Deus. E aí todos eles desceram para a caverna de Adulão. Mas você pensa que foi só a família dele? Vai vendo. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto. Pode perceber que muita gente, quando se encontra em aperto, corre para Jesus. E todo homem endividado, também temos muita gente assim na igreja. E todo homem de espírito desgostoso, também temos muita gente assim na igreja. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Imagina uma caverna que tinha dentro dela Davi, sua família e 400 homens. Olha que congregação maravilhosa, né? E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Repara que Davi menciona a mãe dele, coisas que o texto quase não falava. Agora Davi fala para o rei dos Moabitas para deixar a mãe dele e o pai dele ali, né? E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Agora,
Saul ainda vai procurar matar os sacerdotes, olha só. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos filhos e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, também de um arvoredo em Ramã, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve-me, peço vós, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares de chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Agora Saul se faz de vítima e de bebê chorão, dizendo que todo mundo conspirava contra ele. Na verdade, todo mundo estava a favor daquele que estava certo, porque não havia nada que Davi estava cometendo errado contra ele. Verso 9. Então respondeu Doeg e o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve-me, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei, e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Olha que a loucura, ela já tinha tomado conta de Saul, a tal ponto que ele queria que os soldados matassem os sacerdotes. E os sacerdotes temiam, e os soldados temiam os sacerdotes porque eram servos de Deus. Vamos continuar? Verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Gente, esse massacre foi tão doloroso porque o rei, com a sua loucura, mandou matar aqueles que levavam a Deus, consultavam a Deus. Agora o rei perdeu totalmente a loucura. Quer dizer, perdeu totalmente a cabeça, ficou na loucura. Verso 19. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Engraçado, Deus mandou ele matar aquele povo, os amalequitas, e ele deixou o rei Agag viver. E agora ele vai e mata o seu próprio povo. Isso aqui é uma loucura. Olha só.
Pastor, mas o que que aconteceu aí? Aí você só vai saber amanhã. Eu só vou continuar essa história para você amanhã. Amém? Bom, deixa eu pegar minhas folhas aqui, que eu espero que você esteja esperando isso também, né? Olha só, não vai embora ainda não, eu espero terminar aqui todos os meus avisos. Olha, a lição de casa de hoje é 1 João 2,15. 1 João 2,15, tá? Está fazendo aniversário hoje a Maria Sônia, lá da Fazenda Oriente Tingui. A Eliude que te parabeniza, viu, Maria? Feliz aniversário também, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário do Iriú da Fazenda Cajueiro. A Eliude também te parabeniza, lá da Bahia. Glórias a Deus por isso. Que maravilha. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais aniversariante. Tenho sim, ó. A irmã Gilvanete, que é esposa do meu amigo Francisco. Eles são lá de Castanhal, Pará. Um grande abraço a todos os ouvintes de Castanhal, Pará. E em especial a Gilvanete, né? E ao Francisco aí, meu amigo. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Bom, meus irmãos, vamos lá. Olha só, você quer fazer teologia à distância? Aproveita nessa pandemia, tem um custo muito barato e você pode fazer teologia e aprender muito mais. Olha só, o Instituto Quírios é do meu pastor Valmir, meu professor também. O número dele é 11 94006 2409. Você vai aprender muita coisa, tá? Bom, está aí, meus irmãos. Por hoje é só e amanhã a gente continua. Amanhã tem mais.